Eu vou começar a passar aqui para vocês os slides, que foram das aulas anteriores. Então, nas últimas aulas, nós temos visto sobre pulso, sobre a marcação de tempo e sobre a contagem de tempo. Então, a gente fazia tempos contando tempos, sons de um tempo, sons de 2 tempos, sons de 4 tempos. Foi isso que a gente fez na nossa aula passada. Eu vou retomar alguns pontos muito importantes para que a gente possa dar sequência. O primeiro ponto, eu vou deixar por enquanto aberta aqui a aba dos slides, porque eu vou pular alguns slides. Tá? Então, o primeiro ponto, o nome das figuras. Isso que a gente precisa ter em memória. Então, primeira figura, bolinha branca, sem haste, semibreve. Chapeuzinho para baixo é a pausa da semibreve. Segundo ponto. Segunda figura. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp Web para não ficar fazendo barulho aí para vocês. Segunda figura. A mínima bolinha branca com haste, chapeuzinho para cima. Terceiro ponto. Terceira figura. Semínima, bolinha preta, haste. Qual que é a figura de pausa? É aquela que a gente apelidou do Zé Carioca, tá? Parece um Z e um C. Terceira figura, quarta figura, colcheia, bolinha preta com haste com um colchete. Pausa com um colchete. Semicolcheia, a partir de agora vão aumentando só o número de colchetes. 2 colchetes, pausa 2 colchetes, fusa 3 colchetes, pausa 3 colchetes, semifusa 4 colchetes, pausa 4 colchetes também. Então, a gente precisa lembrar essas figuras. Segundo ponto que eu gostaria de relembrarmos são as proporções entre as figuras. Agora, essa aqui eu gostaria que vocês liberassem o microfone e participassem comigo. Podem liberar todos o microfone para a gente relembrar juntos, porque esse é o ponto fundamental da gente compreender a aula de hoje. Então, ó, a semibreve, vamos pensar em fração, é aquela que a gente considera um inteiro. A mínima, ela representa o que da semibreve? Meio. Meia semibreve. Então, para uma semibreve, eu tenho duas mínimas. mínimas. Perfeito. A semínima representa a metade da mínima. Por consequência, ela representa 1/4 da semibreve. Então, para preencher uma mínima, eu tenho 2 semínimas. Por consequência, para preencher uma semibreve, nós temos quantas semínimas? 4 semínimas. A colcheia é a metade da semínima. Certo? Em relação à semibreve, ela representa 1/8. Então, quer dizer, eu preciso de 2 colcheias para preencher uma semínima. Eu preciso de 4 colcheias para preencher uma mínima. E eu preciso de 8 colcheias para preencher uma semibreve. A semicolcheia é a metade da colcheia. Ela representa 1/16 da semibreve. Vou até aqui. E por enquanto nós vamos precisar aqui. O importante é a gente entender essa proporção. Ok? Então, eu coloquei um quadro mais embaixo para relembrar esses números. Eu vou e volto naquele. Este é o quadro. Então, esse quadro aqui, ele representa esses números. A semibreve é aquela que representa 1 inteiro. A mínima, ela representa 1/2. Então, coloquei aqui só o número 2. Memorizem essa relação. Semibreve, 1. Mínima, 2. Semínima, 4. colcheia, 8. semicolcheia,
16, 16, Fusa, 32, semifusa. 64. Vamos repetir de novo, porque o mais importante para agora é até o número 8. Então, a figura que representa o número 1 é a semibreve, Semibreve. 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 A figura que representa o número 2, Mínima. mínima, número 4, Semínima. número 8. Ou cheia. Perfeito. Por que a gente vai lembrar desses números? Porque mais tarde nós vamos recorrer a esses números para a gente entender o conteúdo da nossa aula de hoje, que é compasso. Agora sim nós vamos entrar na nossa aula de hoje. Vou colocar aqui em tela cheia para vocês. Então, primeiro, agora podem fechar os microfones, por gentileza. Primeiro, a gente precisa entender o que é o compasso. Então, o compasso é esse espaço onde as notas serão escritas e ele vai vir separados por barras. Os compassos virão separados por barras. Eu coloquei algumas observações que geralmente nos livros elas vêm lá para frente, mas eu já achei interessante a gente colocar essas observações desde agora, para a gente saber o significado de cada barra. Vocês sabiam que cada barra, se ela é uma barrinha simples, ou se elas são duas barras, ou se ela é uma barra grossa e uma fininha juntas, cada uma dessas barras tem um significado diferente. E isso para o cantor é muito importante, porque geralmente uma partitura que tem repetição, o editor não escreve ela inteira. Ele escreve um trecho e aonde a melodia é igual, ele pede para a gente retornar naquele trecho da melodia igual, com letra diferente. Por exemplo, quando tem uma música, verso, refrão, verso, refrão, né? Alternando verso e refrão. Toda a melodia dos versos são iguais. Toda a melodia do refrão é sempre igual. Então, geralmente, o editor não vai escrever tudo isso seguido. Ele vai escrever uma partitura para os versos, uma partitura para o refrão e vai pedir para a gente voltar. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. A barra simples é um travessão simples na vertical, né, fininho, e ele simplesmente divide os compassos. Travessão duplo. O que quer dizer o travessão duplo? Ele quer dizer, atenção, desse trecho para frente alguma coisa mudou. Então pode ser, por exemplo, que mudou a tonalidade, pode ser, por exemplo, mudou o andamento, às vezes andamento nem tanto, mas muda o compasso, né? Então, o que muda? O travessão duplo não conta para a gente o que muda, mas ele chama a atenção que daquele trecho em diante alguma mudança aconteceu. Nós precisamos ficar muito atentos. E por último, a barra final. Então a barra final é o que a gente chama de ponto final da música, né? Na escrita no português a gente não coloca o ponto final no final da frase. A barra final ela indica que aquele trecho musical ou aquela peça musical, ela se encerrou naquele momento. O que é importante a gente entender? Nem sempre na partitura a barra final vem no final, porque às vezes é uma música que, por exemplo, tem músicas clássicas que elas têm as repetições e de repente na última repetição ela termina lá no meio. Então ela não vem a barra final no final da partitura. Ele vem em algum ponto que é o momento de encerramento da música. Tudo entendido? Ficou certo essa questão das barras? Pode fazer só um gesto para mim. Se ficar alguma dúvida, eu repito. Luiz, repete só para mim do travessão duplo. O travessão duplo é esse que está aqui exemplificado no meio. Nem sempre ele vem diferente como veio aqui um fininho e um mais espesso. Às vezes ele pode vir simplesmente dois fininhos, tá? Mas tem duas barrinhas juntas, quer dizer que alguma coisa mudou ali na música. Pode ser, por exemplo, sabe quando a música sobe o tom? Então na partitura vai subir o tom, mas antes de subir o tom, eles nos informam com esse travessão. Então esse travessão serve para nos chamar a atenção que
que vai haver alguma mudança, né? Ou alguma mudança de compasso, alguma mudança de tom. Esse travessão é para nos chamar a atenção. Toda vez que a gente vê o travessão, alguma coisa vai acontecer de diferente na escrita musical. Ok? Vamos seguindo. Tudo isso eu estou pensando para cantores, tá? Então, todo esse material eu estou organizando pensando em instrumentalizar vocês para a leitura das partituras, seja das músicas individuais, seja das músicas de coral. Principalmente das músicas de coral, é que essas informações serão mais importantes para nós, tá? Não tenham a preocupação de decorar tudo isso, mas compreendam o sentido. Porque se for necessário, vocês vão voltar e vão ler novamente. Seja aqui nos slides, seja na apostila que eu vou finalizar e vou mandar para vocês. Mas o importante é que, nesse momento, vocês consigam compreender o sentido de cada um deles. Barra de repetição. Então, a barra de repetição, na Convenção Internacional de Música, se utiliza nomes em italiano. Seja qual o país for, a Convenção Internacional é que a gente utilize nomes em italiano. Posso usar em português, se for no Brasil, posso usar em inglês, se for nos Estados Unidos. As pessoas têm liberdade, mas a convenção padrão é que a gente use nomes no italiano. Então, ritornello. O que é o ritornello? Quer dizer que vai voltar. Então, quando a gente tem barra dupla e uma mais espessa, chamando a atenção, e 2 pontos. Isso quer dizer que nós vamos ler até aqui, onde tem essa barra final, e vamos voltar. Para onde vamos voltar? Para o parzinho. Está vendo que aqui o ponto está virado para a esquerda. Nós temos o parzinho no outro lado, virado para a direita. Então, quando a gente enxerga na partitura esses sinais, quer dizer que eu vou lendo, né, da esquerda para a direita. Quando eu chego no ritornello, eu preciso voltar. Onde eu devo voltar? No parzinho, tá? Mas toda música volta só um trecho assim? Não. Pode ser que só tenha um lá no final da partitura. Se só tem um no final, eu devo voltar para onde? Se não tem o parzinho do outro lado, eu não tenho um trecho delimitado. Se só tem um no final, provavelmente nós vamos voltar para o início da música, tá? Tem outros sinais de volta e sinais de repetição que eu vou deixar mais para frente para não ter tantas informações. Mas às vezes tem um sinal, a gente chama de senho, que é sinal. Vai voltar desse ponto onde está pedindo para voltar para um lugar específico. Mas por enquanto fica a informação de que se só tem essa barra de repetição no final da partitura, nós vamos voltar no início. Para a música litúrgica, onde que é tão comum a gente encontrar essa barra de repetição no final? No Salmo, porque o Salmo a gente lê refrão, verso, volta para o refrão, volta para o verso e vai finalizar no refrão, né? Então essa barra de repetição é muito usada. Até aqui, tá tranquilo? Podem abrir o microfone e me dar uma devolutiva se tá ok. Tá. Assim. Por enquanto, eu estou fazendo só uma exposição para vocês de símbolos e os seus significados, tá? O objetivo da aula de hoje é que a gente chegue na parte prática, mas eu gostaria de passar por todos esses símbolos para que a gente possa encontrá-los numa partitura e a gente possa entender o que eles estão dizendo para nós, ok? Podem fechar de novo os microfones, vou seguir. Então, agora repetição, casa 1, casa 2. Esse aqui, muita atenção. Sabe quando a música ela vai repetir um trecho, mas o final da segunda repetição não é igual? Então, é um outro sinal que tem. Então, tem casa 1, casa 2. Essa partitura que eu coloquei, no caso, o que eu encontrei já a figura para mostrar para vocês, ela é quase igual. Só que o tempo é diferente. Então, a duração aqui é uma duração mais longa, e a duração aqui é mais curta.
Mas o que a gente tem? Nós seguimos lá na partitura, chega num certo ponto, tem aqui. Não vem escrito casa 1, casa 2, como está no exemplo. Isso aqui é para vocês entenderem e ficar mais claro. Mas vem essa barrinha, escrito 1, e aqui escrito 2, e um sinal de repetição. Quer dizer que quando eu começo a cantar a música, quando eu chegar aqui no sinal de repetição, eu vou voltar lá no início. Quando eu chegar aqui de novo, eu vou pular a casa 1 e eu vou cantar a casa 2. Tá? Por exemplo, se a palavra for diferente ou se o ritmo for diferente, a gente vai chegando, então canta a música toda, chegou na casa 1, volta no início. E depois, quando chegar aqui novamente, pula, vai para a casa 2. Aqueles que participaram ano passado do recital de Natal, nós tivemos esse símbolo na partitura do Jingle Bell Rock, que a música repetia um certo trecho e chegava no final, ela tinha uma finalização diferente. Então a gente cantava, chegava na barra de repetição, voltava. Quando chegava novamente na barra de repetição, a gente fazia um salto e ia para o final, porque a finalização da música era diferente. Bem, isso aqui, quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu vou mostrar isso aqui para vocês nas músicas, tá? Por enquanto, só quero fazer essa exposição, ok? Mas se ficar um pouco ainda duvidoso, obscuro, para quem não viu isso nas partituras, podem ficar calmos, porque depois nós vamos ver isso na prática, que eu acho que é bem mais fácil do que ver só na explicação. Vou para frente. Então aqui, mais uma vez, eu coloquei aquele quadro que nós lemos lá atrás, das figuras e do código. Por quê? Nós precisamos olhar esse código e lembrar da figura. Respondam para mim mentalmente aí. Então, número 1, semibreve. Número 2, mínima. Número 4, semínima. Número 8, colcheia. Por enquanto, só esses. Tá? Por quê? Nós vimos na aula passada que as figuras, elas têm proporção. Então, nós temos a semibreve e a mínima. A mínima é a metade da semibreve. Mas qual o valor de duração? Agora podem abrir de novo os microfones, porque eu preciso ter o feedback de vocês para saber que nós estamos compreendendo esse trecho, tá? Então, por exemplo, aqui não está escrito nos slides de vocês, mas siga comigo. Nós temos uma semibreve e temos uma mínima. Se eu disser que a mínima vale 1, quanto vale a semibreve? 2. 2, ué. Tem algumas pessoas que já responderam e tem outras pessoas que estão me olhando com uma carinha de dúvida. 2. Então, vamos lembrar. A mínima é a metade da semibreve. Certo? Se a mínima vale 1, a semibreve vale 2. 2 o quê? 2 tempos. 2 tempos. 2 tempos, ok? 2 pulsos, 2 tempos. Vamos lá. Eu vou inventar números para vocês fazerem um raciocínio comigo, nem vai ser musical. Se a mínima vale 3. 6. A semibreve é 6. 6. Claro que para isso acontecer, musicalmente vai ter que ter um outro recurso, mas vamos só na matemática por enquanto, ok? Vamos seguir no raciocínio. Se a semínima vale 1, quanto vale a mínima? 2. 2. Então, Dois. semínima é a metade da mínima. Se a semínima vale 1, a mínima vale 2. 2. Esse breve 4. 4. 4. Sembreve Quatro. vale 4. 4. Ok? Agora, preste bastante atenção. E se a mínima vale Mínima. Vale quanto 1. vale a semibreve? 2, ué. 2. 2.
E agora eu vou para o caminho oposto. E quanto vale a semínima? Meio. Meio. Vale meio. Quanto vale a colcheia? Bom, aí 0,25. Isso. Um oitavo. Em fração, Quarto. quatro. Não, 0,25 não. Vale um oitavo, né? Um oitavo. Aí eu não vou Não. saber calcular. Olha só. Aí vale o que de quem? Qual que é a Não, referência? peraí. Vamos colocar como referência. Observe. A mínima Vale 1. Ah, tá. semínima. Vale meio. Semínima, meio. Meio. Então é 0,25 a colcheia. Um Colcheia quarto. 0,25 ou 1/4. Quarto. Uhum. Por que eu estou fazendo essa ginástica com vocês, esse vai e vem? Da gente entender que as relações entre as figuras, ela é permanente, ela é fixa. Sim. Mas a duração da figura, não. Tá, mas agora, chegamos na aula de hoje. Nós vamos estabelecer as durações das figuras. E aí nós temos um código que estabelece a duração das figuras. Qual que é esse código? São as fórmulas de compasso. Ok? Podem fechar o microfone, vou dar sequência na exposição, já já eu chamo vocês de volta. Então, a fórmula de compasso é o número que está logo depois da clave. Nesse exemplo aqui, ó, tem clave de sol, tem 2, 4. Como é que a gente lê? 2 por 4. No segundo, 4 por 4. No terceiro, 3 por 8. Certo? Tem algum microfone aberto? Observem aí, por favor. Então, a fórmula de compasso vai ser o código que vai definir para a gente qual a duração da figura. E ele vai estabelecer uma figura como referência. Significado. O número de baixo indica o código da figura que vale um tempo. Então, vou voltar aqui. Qual que é o número de baixo? Agora podem abrir os microfones para vocês me responderem. Quatro. Agora que eu ouvi vocês. Então, o número de baixo é o 4. Qual a figura daquele quadro anterior que representa esse número 4? Semibreve. Não é? Semínima. Semínima. Pessoal, o tempo passa depressa demais. Já faltam 10 minutos. Quando cair, vocês retornem pelo mesmo link. Tá. Tá bom. Então, a semínima. Voltando aqui para a gente memorizar. O número de baixo indica o código da figura que vale um tempo. Então, quando eu vejo o número 4 embaixo, qual figura que vale um tempo? Semínima. Semínima. Mínima. Semínima tá ok para todos? Então, tá bom. O número de cima indica quantos tempos nós temos em cada compasso. Então, nesse nosso exemplo, 2 por 4. Qual figura que vale um tempo? Semínima. 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 Quantos tempos esse compasso tem? 2. 2 tempos. 4 por 4. Qual figura que vale um tempo? A mínima. Semínima. Ó, o número que está embaixo é qual? 4. 4. Então, é o mesmo, não é? Sim. É. A figura de referência é a É a mínima. semínima. Ó, esse exemplo aqui é Semínima. pra... Ah, tá. Verdade. Ficou meio confuso, mas o número de baixo é o mesmo. É a Semínima. 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 Quantos tempos nós temos nesse compasso? 4. 4. Agora esse aqui vai ficar um pouco contraditório que eu vou falar, mas vamos lá. Qual que é a figura que representa o número 8? Semicolcheia. Cheia. Colcheia. Não é a cor vazia. Não sei se eu ouvi todos. É unânime, colcheia. Então, a colcheia é a figura que equivale ao número 8. Por quê? Porque ela é um oitavo da semibreve. Então,
Vamos seguindo esse raciocínio. O número de baixo quer dizer que nós teríamos 8 tempos. Certo? A figura que vale... 8 tempos não. A figura que vale 1 tempo seria a... Colcheia. Colcheia. Quantos tempos no compasso? 3 tempos. 3. Quando os compassos forem... o número de baixo for 8, por 6, por 16, vai ser uma outra categoria que nós vamos estudar no próximo módulo, que são os compassos compostos. Tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam o compasso simples. Ok? Já já a gente retoma com esse tema. Ok. Então, coloquei aqui de novo para a gente relembrar a fórmula de compasso. O número de baixo, né, é a figura que vale 1 tempo. E a gente chama isso de unidade de tempo. Então, depois eu vou passar um livro de exercício para vocês, eu acho que já está lá no Google Drive, que tem isso aqui, para preencher qual a unidade de tempo. Unidade de tempo é um nome técnico para a gente identificar a figura que vale 1 tempo. Ok? E em cima nós temos quantidade de tempos que o compasso tem. E aí, por exemplo, um compasso 2/4, né? Não, deixa eu falar primeiro, depois eu volto no exemplo. Tem uma figura que pode preencher sozinha o compasso inteiro. Essa figura que preenche sozinho o compasso inteiro, nós chamamos de unidade de compasso e leva esse código, UC. Então, por exemplo, aqui. Volta todo mundo aqui comigo, pode abrir o microfone. Qual é a unidade de tempo do compasso 2/4? 2. Tempo é 2. 2. Mas dessa definição aqui de unidade de tempo, ó. Semínima. Então é 4, semínima. Semínima. Isso. Então, a resposta para a pergunta é: qual a figura que representa a unidade de tempo no compasso 2/4? É a C? Mínima. Semínima. Qual a figura que sozinha ela enche o compasso inteiro? Ou seja, a figura que vale 2 tempos. Semínima. É a mínima. A mínima, ué. A mínima. Então, a mínima é a nossa unidade de compasso. Ou seja, a figura que sozinha ela preenche todos os tempos desse compasso. E a semínima é a unidade de tempo, ela que vai ser a referência para nós de 1 tempo. No compasso 4/4, qual que é a unidade de tempo? Semínima. Semínima também. Semínima. Porque o número de baixo é o mesmo, é o 4. Mas qual que é a unidade de compasso? Aquela figura que sozinha enche o compasso inteiro. A mínima. Semínima de novo? É a mínima. Semínima. É a mínima. Eu ouvi alguém falando baixinho aí. Semibreve. Mínima. Júlia, essa voz é sua? É. Observem. Então, a unidade de compasso é a figura que preenche o compasso inteiro. Tá? Eu não encontrei essas figuras, eu não tenho editor de partitura, então nem tudo que eu estou falando está no slide, tá? Mas sigam o raciocínio junto comigo. A figura que preenche o compasso inteiro, quantos tempos tem esse compasso? 4. 4. 4 tempos. Qual a figura que sozinha ela vale 4 tempos? Semibreve. 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 Ó, eu tive a resposta, mas eu quero saber de todos vocês. Ficou claro por que a semibreve vale 4 tempos nesse compasso? Sim. Sim, porque semínima, vale. Ok? Élida. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos fazer o raciocínio de novo? Porque isso aqui é o mais importante. É mais importante que a gente fazer solfejo do compasso depois. É a gente entender as relações. Então, vamos de novo. Temos a... Eu vou voltar lá no... Será que eu volto no quadro? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos olhar só esse pedaço aqui da esquerda do quadro, tá? No compasso 4/4, a figura que vale 1 tempo é a semínima. Ela vale 1.
Se a semínima vale 1, quanto vale a mínima? 2. 2. 2. Se a mínima vale 2, quanto vale a Quatro. semibreve? 4. 4. 4. Então, no compasso 4 por 4, que é o do nosso exemplo, qual a figura que sozinha ela tem duração de 4 tempos? Semibreve. 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 A semibreve. Então, a semibreve vai ser a nossa unidade de compasso. Ou seja, a figura que sozinha vale em 4 tempos. Eu sei que está repetitivo, mas é intencional, para vocês poderem memorizar frases. Ó, em relação a esse... Ai. Em relação a esse slide, ficou claro o significado do número de baixo e o número de cima? Sim. Muito bem, vou seguir. Muito bem. Agora, em relação ao número de tempos do compasso, nós temos os nomes para eles. O compasso de 2 tempos chama de compasso binário. De 3 tempos, ternário. De 4 tempos, quaternário. Ok? Então, qual que é a diferença? Será que por que eu não poderia escrever uma música que ela tem 4 tempos e 2 compassos de 2 tempos? Será que faz diferença? Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho uma música, matematicamente parece que é a mesma coisa, não é? Eu tenho um compasso quaternário. Será que eu não posso escrever 2 binários? Estou ouvindo só os grilos. Vai poder, eu acho que pode. Se vai Será ficar que bom, não faz sei. diferença eu pegar um compasso quaternário e escrever 2 binários? Quem sabe isso? Eu acho que faz diferença sim, porque Também cada acho. compasso vai depender da regência de tempo do compasso. Deixa eu tentar explicar de outra forma. Por exemplo, se eu tenho um compasso... Vai ver o meu exemplo não é tão bom, mas se eu tenho um compasso 3 por 8 e eu digo que ele é binário e tento refletir isso em um quaternário, me parece que o que vai determinar a velocidade do som ali é o que rege o tempo daquele compasso. Se eu falo que é binário, por exemplo, eu tenho duas semínimas, eu posso ter outro quaternário com